Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. Espírito Santo. Bom, a ideia dessa aula, ela tem a ver com o conselho do professor Takase, que ele, de vez em quando a gente conversa um pouco sobre os temas que eu dou para os alunos na escola, no colegial, né, no ensino médio, de sociologia. E ele falou que seria interessante dar algumas coisas aqui no FLOS também, que poderia ser aproveitado também pelos mais velhos. Então, hoje eu vou dar algumas noções, com base principalmente em São Tomás de Aquino, um trecho pequeno da Suma Teológica, sobre a virtude da obediência, né? Então, eu trato desse assunto na aula de Sociologia e já introduzo com essa questão pela importância social que tem essa virtude, do ponto de vista de que toda a sociedade ela exige a virtude da obediência para que possa funcionar bem. Então, toda a sociedade tem o seu governo, tem o seu governante, tem algum superior, portanto, e tem aqueles que são subordinados e que, então, o superior deve, com sabedoria, congregar os seus subordinados, atribuir as funções de acordo com a capacidade de cada um, unir a todos, tendo em vista a finalidade específica daquela sociedade. Pode ser uma família, pode ser uma empresa, pode ser um Estado, e assim por diante. Sem esse vínculo, né, de obediência, sem que haja essa correspondência entre a vontade do superior e a execução dessa vontade pelos subordinados, então a razão de ser da sociedade ela perde a sua existência e não funciona, portanto. Então tem essa importância como se fosse aí um cimento social de todas as sociedades, né? E também tem uma importância individual para nós, essa virtude é muito ligada à humildade, né? É uma forma de praticar a humildade, é a obediência, né? Inclusive quando nós nos vemos como inferiores, então nós nos vemos nessa ocasião de obedecer a alguém. E a humildade, como nós sabemos, é um dos fundamentos da vida espiritual. Também, por ter esse caráter fundamental e a obediência atuar, então, nessa profundidade, é claro que ela vai ser objeto aí de uma batalha, né, claro, entre Deus e o demônio. E nós temos, então, uma dificuldade para obedecer, tanto por aspectos pessoais, individuais nossos, quanto por aspectos de uma mentalidade vigente na nossa época, que é muito contrária à obediência. Então, essa dificuldade que existe em nós é uma dificuldade que é das criaturas, né? Em geral, houve o pecado de Lúcifer, que foi um pecado de desobediência. Inicialmente, ele disse não servem, ele não obedeceria a Deus. E depois o pecado de Adão e Eva, o pecado original, também foi um pecado de desobediência. Uma queda numa tentação igualitária, né, de tornar-se iguais a Deus e, portanto, de não obedecer a Deus também, comendo do fruto proibido, com um ato de desobediência. E isso marca, então, a criação, as criaturas livres, né, que podem decidir, e somos nós que temos ainda essa capacidade de decidir entre o bem e o mal, né, os anjos já fizeram a sua decisão. E então isso nos persegue por toda a vida, esse duplo caminho que a gente pode tomar, ou de obediência a Deus, ou de desobediência. Mas a gente vai ver que a obediência não é só a Deus, é também aos superiores, que Deus coloca como intermediários entre Ele e nós. E então, como ponto de partida, essa dificuldade é interessante de a gente perceber que ela vai estar sempre presente e ela pode ser diminuída conforme a obediência for sendo praticada por nós como uma virtude. Então, esse hábito vai facilitar as coisas, né? A mentalidade moderna, ela segue esses princípios, né, que o pecado colocou, e a gente pode verificar o igualitarismo como uma mentalidade muito que permeia a nossa sociedade. Então, isso vai fazer com que as pessoas não queiram obedecer, né? Existe igualitarismo em vários campos. Na arte tem igualitarismo, nas relações sociais, tratamento entre as pessoas, mesmo na questão sexual, o igualitarismo está presente hoje em dia. Entre superiores e subordinados, isso também está muito presente. Isso
foi fruto de discussões teológicas, enfim, filosóficas desde o século XIV, essa questão de qual que é a relação correta entre as pessoas, se elas são iguais, se elas são desiguais, em que medida acontece isso. Houve o nominalismo, né, de Guilherme de Ockham, que vai ser uma filosofia que vai individualizar as pessoas e que vai, portanto, também, no final das contas, preparar um campo de desobediência também, porque quando não há superior, então não há que se falar em obediência. Isso vai estar ligado a uma teologia panteísta também, ou seja, diz que tudo é Deus, portanto, se tudo é Deus também, ninguém precisa obedecer a ninguém, né? Por outro lado, a gnose também tem esse papel, se tudo tem Deus, se tudo tem um princípio divino eterno, também uma consequência vai ser de que ninguém precisa obedecer a ninguém. Mesmo o ateísmo também torna todo mundo igual. Se não há Deus, se não há uma analogia, uma escada analógica entre nós e Deus, então também não há uma hierarquia de superiores que nós precisamos obedecer, né? Então todo esse arcabouço de ideias, ele não foi melhorando ao longo da história, né, mas foi se desenvolvendo mais e se enraizando mais na sociedade. Houve as 3 revoluções que o professor Orlando explicava para nós. Tem inclusive algumas aulas gravadas do professor Orlando, tem do professor Mello também sobre a igualdade e a desigualdade. Tem no YouTube isso, tem uma aula da professora Laura também sobre as 3 revoluções, que são, né, historicamente, a Revolução Protestante, que vai fazer uma igualdade na religião, vai fazer então com que os monarcas não se submetam mais, não obedeçam mais ao Papa, fazer com que as pessoas então não obedeçam mais a autoridades eclesiásticas, vão interpretar, por exemplo, a Bíblia livremente, conforme queiram, sem uma obediência a uma autoridade que dê uma interpretação oficial. Depois vai haver a Revolução Francesa, que é uma revolução na política, que vai derrubar a monarquia, vai fazer triunfar a democracia liberal, que tem princípios igualitários por trás, né? Nós estamos na época do iluminismo, então coloquei aí no slide o contrato social. É uma teoria que é política e tem a ver com essa questão igualitária também, que vai ter como base uma visão do homem como sendo alguém individualmente perfeito, individualmente livre, soberano, que não tem pecado original, que é bom e que, portanto, não deveria obedecer a ninguém, naturalmente, mas como é que vai se formar o Estado? Então, por uma conveniência, quando os homens se encontram, então, essa liberdade individual de cada um. Então, para Rousseau, ela não vai poder ser exercida ali na ocasião, na prática, porque uma vai interferir na outra. Então é preciso que haja um acordo, um contrato social que vai ser feito, e a obediência passa a ser alguma coisa utilitarista, simplesmente, porque nós estabelecemos uma autoridade, um Estado acima de nós, para que seja possível a convivência, né? Mas é algo ruim, é algo que é um mal necessário, seria assim, para uma convivência minimamente pacífica, para que um não destrua o outro, né? Então, essas mentalidades estão presentes até hoje, se desenvolveram em outras questões também. A moda, por exemplo, no vestuário, é uma forma de propagar o igualitarismo entre as pessoas, dentre outras questões. Então, isso torna então, a obediência algo difícil, mas, ao mesmo tempo, algo fundamental, algo radical, que deve ser praticado para fazer frente a todo esse mal, né, para resgatar aquilo que é a correta posição da relação entre as pessoas. Então, por um breve resumo do que seria a posição correta, então, é que os homens entre si, eles não são nem totalmente iguais, nem totalmente diferentes. Existe uma igualdade fundamental entre nós que está na natureza. Então, todos nós temos natureza humana, temos corpo e alma racional. Temos, então, direitos naturais decorrentes disso, que esses direitos são iguais para todos, como, por exemplo, o direito à vida, o direito ao livre-arbítrio, o direito a receber a justiça e o dever de fazer justiça para com o próximo. Temos essas questões que são iguais para todos e decorrem da natureza. Um outro aspecto em nós são os acidentes. Então, os acidentes são aquilo que
que nós temos, mas que não é necessário que nós tenhamos para sermos seres humanos. Então, para ser um ser humano, eu preciso ter corpo e alma racional. Eu preciso ser um animal racional. Mas nós, além disso, temos outras características, né? Seja de corpo, seja de alma. Então, características físicas que nos diferem uns dos outros, características de alma que nos diferem uns dos outros, personalidade diferente, aspecto diferente. E nesses acidentes é onde vai haver superioridade entre uns e outros, né? Então, são características morais que vão fazer uma pessoa superior à outra. E apesar, então, de uma igualdade na natureza, existe um fundamento de diferença entre as pessoas e é aí que vão se basear as relações de superioridade e subordinação, né? Existe a questão da analogia do ser também, que seria a posição correta contrária ao panteísmo e à gnose, que é o igualitarismo teológico, né? Então, todo mundo, de alguma forma, é Deus e é igual entre si. Então, a posição católica ela vai dizer que nós não somos nem totalmente separados de Deus, nem iguais a Deus. Nós temos uma analogia com Deus, uma semelhança. Somos imagem de Deus por sermos criaturas de Deus e podemos ser semelhantes a Deus pela graça. Então, isso é uma participação na vida divina, uma participação das criaturas no ser divino, e as criaturas têm diferentes níveis de participação, seja pela natureza, seja pela graça, no ser de Deus, e esses diferentes níveis de participação vão promover também uma hierarquia que é boa, que é querida por Deus, que faz com que as qualidades de Deus possam se espelhar na criação, e isso é bom. Então, essa desigualdade é um bem, e ela é algo proporcionado. A gente vai ver, a obediência, é claro que ela não é uma coisa entre os homens, né? Não é uma coisa que vai ser absoluta, não é uma coisa que vai ser um poder arbitrário, né? Mas deve ter em vista uma finalidade, deve ser atuada com equilíbrio e tudo mais. Mas é uma coisa boa que está de acordo com esse plano de Deus, com a maneira como Deus criou as coisas, né? Então, a obediência, né, é uma virtude. Faltou falar um pouco da natureza da obediência, que ela é, né, uma virtude que é anexa, uma virtude moral, que ela é anexa à virtude da justiça, então tem uma relação estrita com a justiça. Então, a obediência não é simplesmente uma coisa assim ascética que a gente faz para renunciar a si mesmo e se mortificar, e também é isso, também tem isso, esse aspecto de renunciar ao próprio orgulho, à própria vontade, ao amor próprio. Isso é um aspecto de progresso espiritual, mas existe uma questão de justiça, né? Fica muito claro em relação a Deus, né? Por que nós devemos obediência a Deus? Porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu, porque Ele sustenta a nossa existência. Então, é claro que nós devemos nos subordinar a Ele e fazer a vontade dEle. Mas, além disso, né, Deus quis que houvesse superiores entre Ele e nós, e que são representantes dEle, mesmo que sejam pessoas com defeitos, como é o normal das pessoas terem defeitos. Os superiores vão ter seus defeitos. Mas Deus quer que nós obedeçamos mesmo, apesar desses defeitos. Existem limites para a obediência, a gente vai falar um pouco deles mais para frente, mas contanto que um superior seja legítimo e esteja atuando dentro da sua esfera de responsabilidade, ali ele deve ser obedecido naquilo que não, nas ordens que são legítimas também, ainda que a gente considere que o melhor seja fazer outra coisa, que a nossa opinião não concorde com a do superior, né? A gente vai explicar um pouco mais esse fundamento metafísico da obediência daqui a pouco. Mas então o objeto da obediência, então as virtudes têm um objeto. O objeto da obediência são as ordens, ou seja, os preceitos que os superiores nos dão. Então é interessante um conceito aqui que São Tomás dá, de que essas ordens podem ser expressas ou tácitas, né? Então, na verdade, a ordem é a manifestação de vontade do superior, seja ela dita expressamente, seja ela conhecida de algum modo. Então, a vontade conhecida do superior, ela é objeto da obediência, ela é ordem, né? Esse nome ordem, ele não é por acaso, ele tem a ver com a relação do superior com o subordinado, sendo que o superior tem algo a dar para o subordinado, tem algo a ordenar no subordinado,
fazendo com que o subordinado, então, através da obediência, adquira um estado superior, então se ordene a uma finalidade, seja da sociedade, ou seja uma finalidade de progresso individual do subordinado. Ele obedecendo a ordem, então, ele recebe algo que ele não tinha, né? Que vem do superior. Claro que isso faz com que o superior sempre tenha uma responsabilidade grande, né? De ter também o que dar, né? Ter isso que passar para o seu subordinado. Por quê, né? Então, a obediência é um bem, porque que Deus quis isso, como ele fez isso. Então, São Tomás vai falar que assim como nas coisas naturais, as coisas superiores movem as inferiores, também é necessário nas coisas humanas que os superiores movam os inferiores por sua vontade, por força da autoridade divinamente ordenada. Então, São Tomás vai dar alguns exemplos, e a gente pode pensar em outros, da criação, como existem sempre seres hierarquicamente ordenados. Então, fala até dos astros. Então, o sistema solar, por exemplo, tem o Sol, que representa Deus, inclusive, pela sua luz, pelo seu calor, e pela influência que tem nos astros, que são os planetas que estão em volta dele. Então, ele ordena aquele sistema solar, faz com que todos orbitem em torno dele, então estejam todos ordenados, com uma mesma finalidade, ou com um movimento coordenado entre eles. Também entre os animais existem exemplos disso. Deus coloca também superiores. Então, você tem uma manada, você tem um conjunto de abelhas, de formigas, elas obedecem, seguem ali, são unificadas por algum superior. Um animal que seja mais forte, que seja mais experiente, né, que tenha alguma qualidade natural ali, que pelo instinto os outros vão obedecê-lo, vão segui-lo, e aquilo vai servir para o bem de todos, né? Vai servir para o bem comum daquele conjunto. Existem outras formas de domínio, por exemplo, entre os homens e as coisas, que é o direito de propriedade, né? Então, a superioridade que existe entre os homens, pela razão que tem em relação às coisas inanimadas, aos animais irracionais, também essa superioridade que o homem tem sobre essas coisas gera, a essa superioridade corresponde uma soberania, que é o direito natural de propriedade. Então, é análogo a essas relações, é a relação entre os homens, de superioridade e obediência. É assim que São Tomás vai explicar. E aí, no segundo tópico, ele vai dizer também que assim como as ações das coisas naturais procedem das forças naturais, assim também as operações humanas procedem da vontade humana. Então, nos homens, como são livres, né, essa relação de que o superior move o inferior, ela é uma relação livre. Então, é preciso que o inferior obedeça livremente. Por isso que é uma virtude, né? Ou seja, uma disposição constante e firme da vontade de fazer aquilo. É um hábito que se adquire de obedecer. E é uma coisa livre, né? Assim como a justiça também. É uma virtude e, como se a obediência fizesse parte da justiça, também é algo que é feito livremente e tem a ver com uma ordem pré-estabelecida por Deus. Essa necessidade de justiça que existe e faz com que, então, seja justo e seja algo querido por Deus, algo bom, que os subordinados obedeçam aos superiores, ela é de direito natural, como nós exemplificamos aí, porque Deus criou as coisas assim, e é também de direito divino. Deus estabeleceu, por exemplo, o quarto mandamento, que é honrar o pai e mãe, e a doutrina católica interpreta isso como valendo para todos os superiores humanos, né? Nós devemos honrar os pais, que são esses primeiros superiores nessa primeira sociedade em que nós nascemos, e obedecê-los, mas também obedecer aos demais superiores que haja na nossa vida, nas nossas relações no trabalho, na escola, enfim, em casa, com as autoridades eclesiásticas e assim por diante. Interessante, o quarto mandamento fica
justamente na passagem entre os mandamentos que dizem mais respeito a Deus e os mandamentos que dizem respeito ao próximo, né? Então, essa autoridade de Deus sobre nós é interessante como ela se distribui também por meio desses intermediários que são os nossos superiores. E aqui uma frase de São Gregório, que São Tomás cita, que tem relação com essa questão de que obedecer à ordem nos ordena, nos coloca num patamar superior, nos faz progredir. Porque nós recebemos algo que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos atingir sozinhos, então o superior nos coloca nessa situação melhor. Ainda que seja simplesmente por exercer a virtude, fazer a vontade de Deus e progredir espiritualmente. Então São Gregório diz que quando nos submetemos humildemente à voz de outro, superamos a nós mesmos, aqui está faltando um S, a nós mesmos no coração. Ou seja, interiormente, nós, mesmo não querendo fazer alguma coisa, nós renunciamos a nós mesmos e então fazemos aquilo que não veio de nós, então nos coloca numa nova situação que é melhor. E nós adquirimos méritos com isso. E vamos ser felizes por causa disso. E agora eu falo um pouco sobre os limites da obediência. Uma coisa que eu não sei se antes de São Tomás se havia já essa noção estruturada, sistematizada. Me parece que ele faz, talvez em Aristóteles, alguma coisa. Deus, a obediência a Deus é ilimitada, né? Se Deus tem uma soberania absoluta, a Ele nós devemos obediência em tudo e não há nenhum limite nessa obediência a Deus. Tudo que Deus quiser de nós temos o dever de obedecer, né? Mas aos homens não é assim. As autoridades humanas elas têm uma autoridade limitada, num certo domínio, com um certo grau de autoridade. E dentro desses limites é que cada autoridade pode dar ordens legítimas e que aí sim devem ser obedecidas, né? Aqui tudo bem, a gente acabou de ver. Então, São Tomás vai estabelecer dois limites, vai dizer dois limites que existem da obediência. Então, o primeiro limite é um limite, ele vai comparando sempre com coisas naturais, né? Então, essa comparação que ele faz para explicar esse primeiro limite é mostrar como, nas coisas naturais, uma coisa naturalmente muda a outra, mas isso não vai acontecer se houver uma força superior que impeça essa mudança, que impeça essa influência. Então ele vai dar o exemplo do calor do fogo, que um certo calor de fogo pode fazer pegar fogo numa madeira, mas se houver água em abundância, vai ser uma força superior a isso e vai impedir essa atuação, esse movimento do fogo queimando a madeira. Então, isso vai explicar um limite que a gente pode chamar de limite hierárquico, uma relação vertical. Então, uma hierarquia tradicional, como a gente pode pensar, por exemplo, no exército. Lá tem um soldado, por exemplo, tem um sargento, tem um capitão. Então, o sargento dá uma ordem para o soldado. Se essa ordem é contrária à ordem do capitão que está acima dele, então a autoridade do sargento fica limitada pela autoridade do capitão, apesar de todos estarem ali no mesmo domínio, existem autoridades que estão acima, né? Então, é claro que o soldado, nesse caso, ele deve obedecer à autoridade superior e não à autoridade inferior. Isso também, em outras sociedades, a gente pode imaginar, sempre que há, dentro do mesmo departamento, várias autoridades em linha vertical, aquelas que estão acima mandam mais do que as de baixo e a autoridade das de baixo fica limitada pelas autoridades de cima. Com Deus, Deus está acima de tudo em qualquer domínio, né? Então, daí que vem, por exemplo, o fato de que as leis do Estado elas não vão ser legítimas se elas contrariarem o direito divino, o direito natural que é estabelecido por Deus, que está acima, portanto, do poder do Estado, né? Então, esse é um primeiro limite mais simples. Um segundo limite é o limite de domínio. A gente pode pensar ele num plano horizontal. Então,
cada autoridade tem um domínio naquele assunto que ela manda. Então, existe numa empresa, tem um presidente que manda naquela empresa dele. Dentro dessa empresa tem vários departamentos. O departamento financeiro manda o diretor financeiro. Abaixo dele pode ter um gerente que manda numa parte desse departamento. Então, por exemplo, dentre vários diretores de uma empresa, cada um tem competência no seu setor, no setor financeiro, no setor comercial, no setor de marketing. Então, nesse caso, a autoridade deles fica limitada ao setor deles, né? O diretor financeiro não vai mandar no departamento de marketing, por exemplo. Então, um professor numa escola, em matéria de matemática, não vai mandar na matéria de português. Então, esse é o limite de domínio. Também, né, o domínio de Deus ele é absoluto sempre. Então, aqui, os pais mandam na família e os filhos devem obediência aos pais naquilo que diz respeito à disciplina da família, à educação deles, mas não devem obediência absoluta, por exemplo, na questão se vai escolher se casar ou não, ou ter vida religiosa. Nesse campo, os pais não têm autoridade sobre os filhos. Então, isso estaria, por exemplo, fora do domínio da autoridade dos pais. O meu chefe no trabalho não pode determinar como é que vai ser a minha rotina na minha casa, por exemplo. Então, esses são domínios diferentes. Tá? E aqui São Tomás ele vai comparar também com essas coisas naturais, dizendo que certas coisas são mal adaptadas para produzir certas mudanças. Então, o calor, uma determinada quantidade de calor pode ser suficiente para esquentar a água, mas não para fazê-la evaporar completamente. Ou então, a água depende do calor para ser aquecida, mas não depende do calor para ser esfriada ou para ser consumida. Então, é uma comparação mostrando essa relação que existe, essa analogia com as coisas naturais, né? E aí, dentro daquilo que pode ser o domínio humano, né? Então, nesse limite de domínio, aquele segundo limite, ele pode ser bem variado, como nós vimos. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser em várias sociedades diferentes, na escola. Só que a autoridade do superior dentro de um domínio, uma sociedade humana, a gente pode estudar ainda até onde ela vai, né? Onde que exatamente dos atos humanos essa autoridade vai exercer o seu papel. A gente vê que não é uma coisa absoluta, né? Então, o domínio aqui, esses azuis, né, eu já adianto, são um domínio que pertence a Deus exclusivamente, não às autoridades humanas. Então, o movimento interior da vontade é um domínio só de Deus. Então, mesmo quando uma autoridade nos manda, então isso não nos obriga a concordar com essa autoridade interiormente, que a gente queira aquela mesma coisa. Claro que isso é o ideal, né? Seria uma forma mais perfeita de obedecer, mas às vezes a nossa ideia sobre aquilo, sobre determinado assunto, não vai bater com a da autoridade, mas isso não nos exime de obedecer. Inclusive nessa renúncia que nós temos que fazer ao nosso próprio movimento interior da vontade, aí também tem um espaço para o mérito, né, da obediência. Então, isso que a gente quer interiormente, aquilo que a gente pensa, aquilo que está no interior da nossa alma, isso é um domínio de Deus. A gente deve pensar de acordo com o que Deus quer que nós pensemos, deve querer só o que Deus quer que nós queiramos. E as autoridades humanas, elas podem determinar o que a gente vai fazer, né? Então, isso sim, o fazer é sempre disponível para que as autoridades humanas atuem. Então, existem os atos exteriores e corporais também. Dentre eles, a gente pode subdividir e aí a gente vai verificar. Ali no azul em cima, que aquilo que diz respeito à nossa natureza corpórea também é um domínio exclusivo de Deus. Ou seja, o que significa isso? Né? Naquilo que nós somos iguais aos outros. Como a gente falou no início, nós todos temos a natureza humana, temos corpo e alma. Então, naquilo que diz respeito à nossa natureza corpórea,
diretamente, ou seja, pode pensar na questão da nutrição, de se eu vou comer ou não, a questão da geração de filhos, né, como eu falei, a escolha se vai se casar, se vai ser virgem, se vai ser religioso. Isso os pais não podem determinar, por exemplo, né? Então, uma autoridade, ninguém pode. Também, não se pode obrigar uma pessoa a ficar sem comer, nem a comer demais, né? Então, esse respeito a essa... É nessa área aí que aí então está proibida a escravidão, né? Sim. Porque a liberdade do meu corpo, eu querer estar aqui ou estar ali, ou eu vou trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, ninguém tem direito de determinar. Sim, essa liberdade é um direito natural, né? Inclusive, vários direitos naturais na escravidão, na história. O direito de se casar, por exemplo, muitas vezes na escravidão era tolhido, né? Então, era a pessoa tida como ali um pertence do Senhor de maneira absoluta mesmo. Agora, até interessante, eu antecipo aqui um comentário, né? Sêneca fala dessa questão da escravidão e fala que erram aqueles que acham que o escravo é totalmente submetido ao seu senhor porque ele só tinha poder sobre o seu corpo, né? Não sobre a sua vontade, sobre o seu espírito. Ele fala o espírito é senhor de si mesmo. É interessante que esse movimento interior da vontade, isso é domínio de Deus, e Deus, de certa forma, quer que Nossa Senhora entre, né, nesse domínio também, né, pela doutrina de São Luís de Montfort. A gente sabe que a gente entrega tudo isso para Nossa Senhora, tudo isso que pode ser domínio dos homens, mas aquilo que também é domínio só de Deus. Deus quer que ela atue como intermediária, né? Você diz que é um privilégio especialíssimo que ela tem de poder atuar. Para poder, né, exercer a maternidade espiritual, que Deus dá para ela um acesso à alma. Que não é, digamos, natural no ser humano. A inteligência não é vontade, né? Então, isso é uma coisa muito especial por ela ser muito especial, né? Então, onde que existe o domínio das autoridades humanas superiores é nos atos que se exteriorizam, naquilo que a gente faz, né? Os atos exteriores que não são esses diretamente ligados à natureza corpórea. São aqueles que vão estar ligados à relação acidental que existe entre o superior e o subordinado. Então, na família, por exemplo, os filhos têm que obedecer naquilo que diz respeito à sua educação, que é a responsabilidade dos pais, naquilo que diz respeito à organização, à disciplina da casa, tudo aquilo que tem uma correspondência com a responsabilidade que os pais têm sobre eles. Então tem muito essa questão, essa relação acidental. Qual que é a responsabilidade, qual que é a dependência que existe do superior em relação ao subordinado. E aí tem algumas questões que têm a ver com esses limites. São Tomás coloca, acho que Santo Agostinho também fala disso, numa época em que havia o Império Romano, né? Então tratava-se dessa questão de se havia obrigação de obedecer ao Estado, se os cristãos tinham obrigação de obedecer ao Estado, ao poder político, tendo em vista a superioridade deles pela fé, né? Então, São Tomás vai dizer que sim, e até mais do que os outros, porque a natureza ela não é suplantada pela graça, mas a graça ela supõe a natureza e a eleva, né? Então, se existe essa relação de justiça que é natural, de subordinação, que é necessária para o funcionamento da sociedade e para a paz entre os homens e para o desenvolvimento de uma civilização, então a graça não vai tolher isso, mas ela vai aperfeiçoar isso e ela vai fazer com que os cristãos sim obedeçam ao poder político, né? Claro que aqui tem os limites, né? Então, obviamente, se lá, no caso lá o imperador mandasse acender um incenso para um ídolo, é claro que isso não deveria ser obedecido, porque vai contra a vontade de Deus, isso está contra Deus. E todo o direito positivo, ou seja, o direito que é estabelecido pelo Estado, as leis humanas, que o Estado, pelos legisladores, estabelece, tudo isso é limitado pelo direito natural, por aquilo que decorre diretamente da nossa natureza, e é limitado também pelo direito divino, que Deus vem e estabelece de maneira direta, ou pela revelação. Então, ele conclui que sim. Então, isso é uma
questão prática relativa a isso, por exemplo, são os impostos, né? Então, a gente tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Isso é uma questão de justiça, né? Porque esse dinheiro serve para uma série de serviços que o Estado presta para nós, bem ou mal presta, e para isso que serve. É claro que também, por outro lado, né, o imposto ele não pode ser confiscatório, ele não pode tolher o direito natural de propriedade das pessoas. As pessoas têm direito natural de propriedade, de trabalhar, receber uma remuneração, de ter propriedade sobre a sua remuneração para poder usar o dinheiro para a sua vida, né, para ter uma vida digna, minimamente. Então, o Estado não pode tolher isso com uma carga fiscal exagerada. Mas o limite disso é muito difícil a gente saber, né? Então, na dúvida, é melhor obedecer. E esse limite é uma coisa difícil, delicada de estabelecer, mas imposto não é roubo, né? Enfim, essa é a conclusão tranquila que dá para tirar disso. Um outro aspecto, né, de limitação é isso que São Tomás diz também, que ad impossibilia nemo tenetur, é um dito jurídico que diz que ninguém é obrigado ao impossível. Então, claro, obviamente eu não posso obrigar alguém a fazer aquilo que é impossível, essa pessoa não está desobedecendo se eu mandar alguma coisa assim. E aí, São Tomás fala, se não me engano, com base em São Paulo fala alguma coisa semelhante a isso, de não irritar, né, os filhos, os inferiores. São Tomás fala que não é para multiplicar as ordens, né, ou seja, se eu quero que a criança aprenda 1000 coisas e melhore em 1000 coisas ao mesmo tempo, eu mando ela fazer, deixo ela perdida, é claro que isso vai atrapalhar mais o progresso dela do que ajudar, né? Porque eu acabo tornando essa obediência impossível, ela não é capaz de lidar com tudo aquilo de ordens ao mesmo tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso com as crianças para não querer transmitir tudo aquilo que a gente gostaria de uma vez, né? Então, porque não pega de uma vez, precisa ir aos poucos, né? Então esse é um aspecto interessante de ter paciência, né? A autoridade precisa ter paciência para ir transmitindo as ordens, para ir fazendo os subordinados progredindo e cooperando cada vez mais aos poucos, né? Tudo no seu tempo. E aí, por fim, aqui, algumas vantagens da obediência para nos animar a procurar exercitar essa virtude. Então, a primeira delas é fazer a vontade de Deus e ser feliz. Então, como nós vimos, Deus quis isso, e a Sagrada Escritura tem várias passagens que denotam isso, que Deus prefere a obediência ao sacrifício, por exemplo. O sacrifício pode ser feito puramente de maneira exterior, né? Sem uma correspondência ali da vontade, sem esse mérito de renunciar à própria opinião, e além de outras coisas. E então essa renúncia nos faz mais livres também, a nossa própria vontade, porque muitas vezes impor algo aos outros, né, pode parecer uma pessoa muito forte, aquela que consegue fazer todo mundo fazer a sua vontade, né? Pode ser por capricho, pode ser que a pessoa tenha essa facilidade de se impor. E isso não faz dela uma pessoa muito livre. A pessoa livre é aquela que é capaz de dominar a si mesma, né? Então, se ela domina a si mesma, ela é livre. E não está escravizada pelas paixões, por exemplo, né? Quando a gente faz aquilo que a gente quer, a gente acaba ficando sujeito aos prazeres, àquilo que os nossos sentidos nos indicam que seja mais agradável, enfim, as riquezas. E o pior que é o orgulho, né? Então, a gente achar que aquilo que a nossa opinião é a melhor e que o que a gente escolher fazer vai ser o melhor para a gente e não o que alguém fale para nós o que fazer, porque eu sei o que é melhor para mim, né? Então, a obediência nos faz livres nesse sentido, felizes por fazer a vontade de Deus. Essa vontade ela é manifesta direta e indiretamente, então, claro que Deus pode, como às vezes faz, né, trazer, por exemplo, os 10 mandamentos em tábuas para Moisés, vem diretamente, estabelece positivamente a lei, mas também de maneira indireta ele faz isso. Tem a passagem no Evangelho de São Lucas, que ele diz
para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. E a doutrina católica, Santo Afonso especificamente aplica isso para todas as autoridades humanas, diz que é assim, que devem ser obedecidas. E Santo Afonso vai falar que é mais certo a gente fazer a vontade de Deus obedecendo aos superiores humanos do que se o próprio Jesus Cristo aparecesse para nós e mandasse alguma coisa, porque ele diz que essa aparição teria muita chance de ser uma ilusão ou algo um engano nosso, enquanto que as autoridades humanas do nosso cotidiano, aí certamente a obediência a elas é algo que está de acordo com a vontade de Deus. A questão da providência também é um meio pelo qual Deus vai nos guiando através das causas segundas, né? Dentre elas são os nossos superiores. Então, é uma forma, vai estar mais para frente isso, mas é uma forma de exercitar também a nossa confiança em Deus, porque Ele não fica aparecendo todo momento para nós e mandando diretamente, mas Ele exige de nós essa confiança de obedecer aos intermediários, né? Aqueles que exige de nós também a humildade de obedecer pessoas que têm defeitos, porque seria mais fácil a gente só obedecer a Deus que é perfeito, né? Então, eu só obedeço a Deus que é perfeito, mas não me submeto a mais ninguém, porque não tem ninguém entre mim e Deus, né? Então, não é isso que Deus quer de nós, mas quer que nós nos vejamos como inferiores, como pessoas que devem se submeter aos demais. Relacionado com essa passagem, quem vos ouve, a mim ouve, eu coloquei aqui a etimologia, né, do verbo obedecer, que vem do latim ob, mais audire é ouvir, e essa partícula ob é um prefixo que tem alguns verbos, que significa estar voltado a alguma coisa, inclinar-se a ouvir, né? Então, a pessoa que obedece é aquela que se inclina para fazer a vontade superior e se rebaixa, então, e abre mão do seu próprio parecer, né? Já falei do exercício da confiança em Deus e da humildade. Depois aqui, a obediência também molda a nossa alma conforme o plano de Deus, como não poderíamos moldar sozinhos. Então, justamente, por essa ordem vir de fora para dentro, para nós, e nós nos submetermos a algo que nós não tínhamos, então nós recebemos aquilo que nós não tínhamos, isso vai nos moldando, e o próprio mérito, a própria virtude da obediência, ela vai nos fazendo progredir espiritualmente, nos aproximando de Deus, né? Depois nos livra de culpas, que é algo muito interessante, né? É muito vantajoso, porque quando a gente obedece, a gente não é responsável pela escolha que foi feita. A gente simplesmente, se a ordem é legítima, a autoridade é legítima, a gente obedece, a gente não vai responder por aquilo que foi escolhido. A gente vai simplesmente estar fazendo o certo e pronto. Deus quer aquilo da gente, que a gente simplesmente obedeça. Enquanto que cabe ao superior, né, a responsabilidade de buscar a melhor escolha. Então, o subordinado tem essa vantagem. Ele não vai escolher, ele não vai fazer a própria vontade, mas ele vai fazer a vontade de Deus, com certeza. Então, ele está tranquilo em relação a isso. E está seguro também, né? Tem essa segurança. Porque a escolha é algo difícil. Como é que a gente vai saber o que é melhor, né? Se a gente é tolo, a gente acha que a nossa opinião, aquilo que vem primeiro na cabeça é o certo. Mas isso é uma grande tolice, né? Porque é sempre as escolhas, para fazer uma escolha perfeita, é sempre difícil. No tempo certo, na ocasião certa, considerando as circunstâncias, considerando as pessoas envolvidas, existe uma série de elementos a serem considerados numa decisão e a gente fica livre de todo esse trabalho se a gente simplesmente tem que obedecer, né, naquela relação. Depois, aquilo que a gente obedece em vida, a gente economiza de obedecer depois da morte, porque seja no inferno, seja no purgatório, a gente vai ter que obedecer. Ali não tem chance mais para exercer o livre-arbítrio e escolher e ter mérito obedecendo. Então, aquilo que ficou desvirtuado, ficou distorcido pela desobediência, que faltou nós nos ordenarmos por essa virtude, nós vamos ter que ser ordenados em algum momento e o melhor dos mundos é no purgatório, né? Nesse caso, porque a gente ainda pode sair depois e ir para o céu. Mas senão a gente vai ficar nessa reordenação violenta
para sempre no inferno, que seria o pior, né, cenário. De qualquer forma, vale mais a pena adiantar esse trabalho de maneira menos dolorida também, né? E menos extensa aqui nessa vida. Uma outra vantagem, uma vantagem de aprendizado, de passar então para a posição de superior. Todo mundo na vida provavelmente vai ser superior em algum momento, em alguma sociedade, em algum aspecto. Vai ter alguém a quem mandar, né? Vai ser superior de alguém. Então, assim como alguém para ser chefe numa empresa, ou num departamento, em algum ofício, ele precisa aprender o ofício do subordinado, também para aprender a mandar é muito útil obedecer primeiro. A gente conhece obedecendo, a gente conhece praticando isso. O que é mais fácil obedecer, como que uma ordem é mais fácil de ser aceita, qual que é o jeito quando o superior fala, que ocasião que ele fala, que aquilo é mais propício para ser obedecido. As dificuldades que a gente tem para obedecer, elas se tornam um aprendizado para quando a gente vai mandar também e exercer o papel inverso de ser superior, né? Então, vale a pena também por causa disso. Claro que Deus também vai tender a recompensar o obediente, fazendo com que também quando ele venha a ser superior, ele seja obedecido. Não é necessário isso, pode ser que Deus queira que ele sofra ainda mais, tendo subordinados desobedientes, mas, de qualquer forma, existe a recompensa do mérito, né? Então, e uma última coisa que é a facilidade que se adquire. Então, se a obediência é algo difícil por causa do pecado original, por causa da mentalidade moderna que sempre impregna as nossas mentes também, se ela é algo difícil, que os nossos próprios pecados também aumentam em nós esse orgulho, essa propensão para fazer só aquilo que a gente quer, nos tornam teimosos. Por outro lado, se a gente pratica a obediência, começa a repetir esses atos, e Deus ajuda com a graça, e a gente pode adquirir esse hábito, e depois isso se torna algo fácil, se torna algo prazeroso até, como toda virtude, né? Conforme ela é praticada, a gente passa um período de ascese e pode chegar no momento em que aquilo se torna algo agradável. Ok? Então, e aí um exemplo da Sagrada Família que a gente pode pensar, ou seja, que são aquelas pessoas mais elevadas, mais perfeitas, mais superiores a todos, que por assim dizer, teriam mais motivos para não obedecer ninguém, que se submeteram e foram as mais obedientes. Então a gente não tem desculpa, né, para não obedecer também. Nosso Senhor, como diz São Paulo na Epístola aos Hebreus, quando veio, né, disse que eis que venho, Deus, para fazer a vossa vontade. Foi para isso que ele veio para obedecer a Deus, para nos redimir, tomando a nossa natureza, sofrendo conosco e obedecendo também aos homens. Então, quis ter uma mãe, Nossa Senhora quis ter São José como pai, não precisaria, né? A gente já sabe disso. O padre sempre fala que aquilo que Nosso Senhor fez sem precisar serve para santificar esse caminho, serve para nos dar o exemplo, né? Também Nosso Senhor quis obedecer durante toda a sua vida, para santificar essa via da obediência e para nos dar o exemplo, né? Como homem, dar o exemplo para nós que somos homens, de que nós devemos também obedecer. Então, quis ficar 30 anos subordinado a Nossa Senhora, com ela, obedecendo-a. Quis obedecer a São José. O Evangelho fala que ele era submisso a eles. A Sagrada Família como um todo, né? Antes de Nosso Senhor nascer mesmo. São José era obediente ao anjo. A Sagrada Família foi obediente ao Estado que determinava o recenseamento em Belém. Então, mesmo com grande dificuldade, né, que estava o filho para nascer, Nossa Senhora estava grávida, tão próximo desse momento que acabou nascendo lá em Belém mesmo. Então, eles foram viajar para lá com condições muito ruins, sem ter onde ficar, montados num burrico, transporte precário. Todas essas dificuldades que havia para a obediência, que poderia ser uma justificativa para não obedecer, eles foram lá fazer, claro. E até, assim, o resultado humano desse recenseamento, né, era pequeno. Uma família a mais, uma família a menos que contasse no número lá do recenseamento, teria um grande efeito. Mas eles quiseram dar esse exemplo de obediência
a autoridade civil, inclusive. Depois, na apresentação do templo, ou seja, a autoridade religiosa da época dos judeus também, existia a cerimônia de apresentar o filho primogênito como uma oferta a Deus e resgatá-lo, né, por meio de uma vítima, um cordeiro, ou para os mais ricos, ou então 2 rolinhas ou 2 pombas para os mais pobres. Eles vão fazer esse sacrifício. No caso de Nosso Senhor, não vai ser simplesmente simbólico, vai ser real, porque ele vai ser realmente oferecido para Deus e vai ser imolado na cruz mais adiante para pagar os nossos pecados. E Nosso Senhor vai ser obediente até a morte, como disse São Paulo, obediens usque ad mortem. Vai se submeter mesmo até às injustiças que vão ser cometidas contra ele na paixão e no julgamento completamente injusto que vai ser feito contra ele. Vai obedecer além do necessário, além daquilo que ele precisaria do ponto de vista natural, para dar realmente um exemplo máximo de humildade e de obediência. Então isso para nós é um grande exemplo, um grande consolo também. A meditação dessas passagens em que Nosso Senhor obedece, e a Sagrada Família também, são um consolo e são força para a gente poder também obedecer. E para terminar, a questão da importância da intenção, né? Santo Afonso ressalta isso, que a obediência não deve ser uma coisa puramente servil, ou seja, uma coisa nem feita para agradar a autoridade, porque às vezes a gente pode obedecer nesse sentido, né? Eu quero agradar a autoridade, uma forma de bajular a autoridade para receber algum benefício humano, para ter ele ser bem querido pela autoridade humana. E isso traz uma vantagem ali humana, puramente, mas não é isso que é a obediência verdadeira, não é isso que traz méritos para nós, né? Então, Santo Afonso vai dizer, esforça-te para que a tua obediência se origine sempre da intenção de cumprir com a vontade de Deus, porque se a praticares com outra intenção, por exemplo, para granjear a benevolência de teus superiores, satisfarás aos homens, mas não a Deus. Então, essa importância de sempre colocar na obediência essa intenção de cumprir a vontade de Deus, que também isso pode nos consolar, né? Então, apesar dos defeitos que as autoridades podem ter, se a gente está vendo nessas autoridades o próprio Deus, como representante de Deus, então a gente está obedecendo a Deus, que aí sem dúvida merece ser obedecido, deve ser obedecido em tudo, enfim, se é um representante de Deus, não há dúvidas de que deve ser obedecido, né? Então, essa intenção de cumprir com a vontade de Deus que vai fazer com que a obediência se ligue à caridade, que é uma virtude superior, e que dela depende o mérito das demais virtudes, né? Essa intenção amorosa de fazer a vontade de Deus. Tá bem? Então é isso, não sei se tem alguma dúvida. Tem algumas partes que eu acho difíceis, enfim. Se eu puder esclarecer alguma coisa a mais, me avisem, senão a gente pode terminar. Tá bom? Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.